Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast aqui do Ideia MEP. É um prazer receber vocês aqui com a gente. Hoje nós estamos aqui no podcast de lançamento. Para você que não me conhece, eu sou Richardson Dantas e vai ser realmente um prazer ter você com a gente aqui. Bom, para adiantar, já quero apresentar cada um aqui, dar um espaço para cada um aqui se apresentar, para você conhecer todo mundo que vai acompanhar esse podcast aqui. Fica ligado. Vai lá, se apresenta aí, minha amiga. Oi, pessoal. É com muita alegria que a gente começa esse novo projeto, esse podcast. E eu sou Carol e trabalho com a comunicação no MEP. Eu sou a Késia e eu trabalho no time administrativo do MEP. É isso mesmo, gente. Olha só, para você que ainda não conhece o que é o MEP, o que é isso, é um seminário teológico e um centro de formação ministerial. Mas já nós vamos falar sobre isso, então só você continuar ligado aí, porque já vou falar que tem coisa boa chegando aí para você ficar ligado e ir lá estudar, aprender muito sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor. Bom, a nossa ideia é de fazer um podcast realmente interativo, um podcast onde que você vai aprender com uma linguagem simples, clara e, claro, muito rica. E para contribuir para esse podcast, que vai ser o podcast inicial, é o pontapé de tudo, nós trouxemos aqui um convidado mega especial. Pensa num convidado bom, pensa num cara incrível. É esse cara que eu vou apresentar para vocês agora. Olha, só para você saber quem esse camarada é. Ele é pastor sênior da Igreja Internacional da Unção Divina. Ele também é graduado em teologia pela FAEP e ele é pós-graduando em teologia sistemática pela Faculdade Batista e ele é profissional coach pela Act Coaching. Meu Deus do céu, esse negócio é demais. Estou falando dele mesmo, pastor Robson Silva. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso podcast da MEP. Obrigado, pastor Richardson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Carol, Késia, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom. Está preparado, pastor? A gente vai preparando, né, pastor? É isso, não, mas vai dar certo, vai dar certo. E hoje, para você saber, o papo que nós vamos bater aqui é o seguinte, é como fazer para preparar na hora de pregar. Às vezes você prega, você ministra a palavra, você ministra louvor, mas como é que você vai fazer para você se preparar? Quais são as dicas, quais são os caminhos para você conseguir fazer uma pregação que não é nada fácil, né, pastor? Não é fácil, mas é possível. É possível? Muito Qualquer possível. Um, pastor? Qualquer um. Mas, meu Deus, vamos descobrir isso agora. Pastor, vamos começar aqui, para a gente já entrar nesse assunto. Bom, sabemos que o senhor também o senhor hoje atua como pastor, o senhor hoje é pastor sênior da Igreja Internacional Unção Divina, né? Mas há um tempo o senhor já passou pregando, o senhor foi conferencista, né? Sim. Há um tempo. Me fala como que é esse negócio de cada dia estar numa igreja e ter que preparar uma palavra. Como é que funciona esse negócio, pastor? Bom, pastor, eu estava falando ontem na igreja a qual eu sou pastor e eu falei sobre esse assunto. Eu fui itinerante, né? Para quem não sabe, é o famoso pregador. Uhum. É o pastor itinerante. E o pastor itinerante, ele tem um desafio muito grande, porque ele precisa estar preparado para pregar em vários ambientes diferentes. E isso é impossível sem uma preparação, realmente. Sem um preparo, sem um entendimento do que você tem que fazer. Às vezes a gente prega 3 vezes no dia. E para isso você precisa estar convicto, né, realmente, do que você está fazendo, do que você vai fazer. Não basta somente ser usado por Deus. A questão de ser usado, isso é espiritual, é importantíssimo. Eu falo que o melhor pregador é o que está cheio do Espírito Santo. Mas a gente precisa da ciência, né? Que algumas técnicas que ajudam e muito, muito, muito. Então o senhor tocou num ponto muito importante. Que o melhor pregador é aquele que está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pastor, então deixa eu já perguntar para o senhor aqui algo que é algo meio que gera uma... você já entendeu. Na realidade, tem gente que fala o seguinte, que eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que usa na hora. Sim. O Espírito Santo que faz acontecer na hora e isso tudo acontece lá na hora. Então, teoricamente, a pessoa não se prepara. Ele não tem um preparo, de fato, um momento de estudar a Bíblia, porque, afinal, é o Espírito Santo quem usa. Sim.
Acontece dessa forma, não acontece dessa forma. Se o cara for despreparado para o altar, acontece lá. Como que é isso aí, principalmente na vida de um pastor itinerante? Pastor, pode acontecer, mas não é o caminho certo. Uhum. Vou usar uma metáfora aqui. Sim. Se você for fazer uma cirurgia e você descobrir que aquele médico não estudou, ele não tem faculdade, mas ele é alguém cheio do Espírito Santo, Uhum. e que ele vai pedir a ajuda de Deus ali para fazer a cirurgia, ele vai te abrir todo, vai mexer nos seus órgãos, e aí você descobre que ele não estudou, mas ele é crente, ele está cheio do Espírito Santo. Aí eu te volto a pergunta, o senhor teria coragem de operar com esse médico? Jamais. Não, né? Eu não vou, não. Então por que o pregador não precisa se preparar? Só porque ele é cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo ele vai usar aquilo que você já se preparou. Ele vai lembrar, ele vai te conduzir dentro do seu preparo, porque a própria Bíblia diz daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E um pregador que não se prepara é um pregador relaxado. É um pregador que acha que é só abrir a boca que o Espírito Santo vai falar. Pode falar. Se Deus precisar muito fazer algo naquela noite, ele vai usar, porque Deus usou até uma mula. Jesus usou um jumentinho na sua chegada triunfal. Então, se Deus precisar, Deus é supremo, Deus é soberano. Se ele precisar fazer algo, ele vai fazer, porque ele quer fazer. Mas isso não justifica o despreparo do pregador que está ali com centenas, dezenas, sei lá, às vezes milhares de pessoas sedentas esperando uma palavra. E se a palavra não é minha, eu preciso me preparar para entregá-la. Então, em tese, o que nós estamos falando aqui é que, sim, Deus usa pessoas que não estão preparadas, mas não é o caminho. Isso aí? Não é o caminho. Deus usa se ele precisar usar. Se Deus tem algo muito específico para fazer naquele dia, ele vai usar. Mas eu já vi muitos pregadores despreparados cair do cavalo. Então pode dizer que Deus, quando usa assim, é por misericórdia de quem está ouvindo. Total. Plena misericórdia. Mas Deus podia usar outra pessoa. Por que vai usar aquele cara despreparado, pastor? É porque aquele que está despreparado é o pregador da noite. Ele tem 40 a 50 minutos de exposição da palavra. E a palavra, querendo ou não, é de Deus. Uhum. E se a palavra é de Deus, Deus vai conduzi-la ao ouvido dos ouvintes, ao coração dos ouvintes. Mas isso não justifica a falta de preparo do pregador. Justo. Entendi. Agora, me explica uma coisa. Eu vou primeiro focar nessa parte de quando o senhor estava de forma itinerante, tá? Mas daqui a pouco nós vamos centralizar. Eu acho que como itinerante o senhor já ouviu também muitos pregadores. Pregadores bons, pregadores ruins, e se é que existem pregadores bons e ruins na realidade, né? Na sua opinião, dentro do que o senhor já viu de contexto de pregadores, dentro do que o senhor já viu nas igrejas que o senhor já passou, Sim. o que faz uma palavra ser considerada uma palavra boa e uma palavra ser considerada uma palavra ruim? Técnicas. Quais? Conte o segredo para nós. Porque, por exemplo, eu disse que o melhor pregador é o que está cheio de Espírito Santo. Então, isso é óbvio. Sim. Então, o preparo, ele não começa na pregação. Correto. O preparo começa na vida do pregador. Agora, eu já vi muitos pregadores e eu não sei nem se eu posso falar aqui, porque eu estive 12 anos na itinerância e eu já preguei em vários estados do Brasil, várias cidades, né? Hoje eu sou pastor local, como o senhor apresentou aí no início, né? Sim. Sou pastor local da Igreja São Divina. Um abraço aí para quem for nos assistir. Um abraço para toda a igreja. São Divina tá Mas aí. eu já vi muitos pregadores, pastor, e eu já vi, isso é até complicado de falar, sem vida nenhuma com Deus. Uhum. Nenhuma com Deus. Sem responsabilidade nenhuma com a noiva de Cristo, que é a igreja. E pregarem mensagens de arrebatar pessoas, jogar pessoas no chão, todo mundo chorar, pular e espernear. Como Mas funciona isso? depois saem do altar e não tem compromisso, vão fazer coisas de promiscuidade, vão denegrir a imagem da noiva, isso no secreto. Existem muitos lobos disfarçados de ovelhas por aí, mas eles têm a técnica da oratória.
A homilética, ela vai te ajudar a se preparar para entregar um sermão. E o sermão, ele mexe no emocional, que é a nossa alma, para depois ele caminhar para o espírito. E existem muitas mensagens que ficam só no campo da alma, e a pessoa chora, ela sente aquilo ali no seu corpo, e ela atribui isso a Deus. Mas é a preparo de alguém que estudou. É apenas o lado emocional que está trabalhando ali. 100%. Então, podemos dizer que a sacada, vamos falar assim, desses pregadores, né, que estão usando, que estão pregando, mas sem um preparo de fato, a grande sacada, então, é trabalhar no lado da alma, pro lado sentimental. Leva pro lado sentimental, porque se a pessoa chorou aqui durante a pregação, se a pessoa foi, já deu o resultado. Significa que é forte. Para quem está assistindo, nossa, tá forte hoje, tá todo mundo chorando. Esse termo, então, tá forte, é porque tá tá mexendo. Tá todo mundo chorando, o pregador é bom. Entendi. E o caminho é mais ou menos o seguinte, pastor Richards. Ninguém começa o ministério da pregação sem ter algo de Deus. Uhum. Ninguém começa. Eu não acordo falando assim, hoje eu vou ser pregador. E aí minha agenda enche de convite para pregar. Ninguém. Aquela pessoa, em algum momento, ele foi certificado por Deus. Só que é como uma fogueira que, se você não alimentar, o fogo apaga. Entendi. E essa pessoa vai se perdendo no meio do caminho e chega um determinado momento, e eu volto a repetir que o melhor pregador é o cheio do Espírito Santo. Chega um determinado momento em que a pessoa, ele entendeu que ele consegue fazer sem o Espírito Santo. E aí ele para de buscar. E tem muitos por aí usando desse artifício. Mas é uma mensagem que é capaz de mexer no seu emocional, mas ela não te transforma. Entendo. Então, esse tipo de mensagem, ele mexe com a igreja, abala a igreja, mas não transforma, porque o que transforma é a ação do Espírito Sim. Santo ali. Como não tem ação do Total. Espírito Santo, então não tem transformação. É algo assim, superficial. A gente chora, a gente se emociona, mas amanhã aquilo não mudou minha vida. Entendo. Porque a palavra inspirada por um pregador cheio do Espírito Santo, ela é capaz de transmitir mudança. Mudança de vida, é a metanoia que Paulo diz. Uhum. Mudança de mente. Por quê? Porque o pregador, ele é nada mais e nada menos que um porta-voz de Deus. Eu nem sei de onde surgiu esse termo pregador, mas o pregador, biblicamente, é um profeta que está ali para entregar um recado de Deus dentro da palavra. E se isso vem realmente do céu, o fruto é uma vida transformada. A vida das pessoas que estão acompanhando e assistindo e participando daquele culto tem um efeito pós-culto. Sim. Não fica só ali naquelas 2 horas de reunião. Uhum. Entendo. Então, eu super entendi essa questão agora da diferença do homem que está preparado. Ele vai realmente trazer a palavra de Deus, trazer a revelação do céu. Agora, tem como, pastor, nós que estamos ali sentados, ouvindo o cara, ter um discernimento de que aquele cara realmente tem um conteúdo do céu ou aquele cara está usando apenas uma técnica? Tem como a gente separar isso? A gente vê isso a olho nu, digamos assim, tipo... Para quem está ligado no espírito, tem. Porque testifica. Sim. Quando é só um método ou quando aquele pregador ele está ali totalmente dedicado ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo. Uma prova disso é o fruto. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Uhum. Eu posso ouvir uma mensagem e me emocionar e chorar e o meu corpo ele reagir e eu posso sair dali e voltar para a minha vida Mesma coisa. da Normal. mesma coisa. Não houve uma ação espiritual de Deus. Por quê? A palavra nos leva ao arrependimento. Se aquele pregador é um profeta, um porta-voz de Deus, aquela pessoa, ela nunca vai sair de um culto, de uma reunião da mesma maneira. Porque o homem é capaz de mexer na nossa alma, mas só Deus é capaz de mexer no nosso espírito. A própria palavra diz Sim. que ela faz divisão entre as juntas e medulas, aonde ninguém vai, Deus vai. Então, quando uma palavra e o pregador, ele está ali carimbado por Deus, autorizado por Deus, para aquele dia, para aquela reunião, para aquele momento, aquilo ali
gera frutos numa comunidade, numa igreja local, sem fim. Do contrário, deixa problemas para o pastor resolver. E eu sei. Agora, pastor, tá. Eu vou colocar mais uma problemáticazinha nisso aí. Meu A Deus. gente gosta de Porque, na realidade, nós estamos falando de um cara que não é usado por Deus e que ainda assim ele consegue mexer com a emoção do povo. Sim. Existe a possibilidade, dentro da sua opinião, do cara ser usado por Deus e não alcançar as pessoas? Existe, 100%. Como que pode isso? Se o cara que não conhece, aliás, não está com uma vida de intimidade com Deus e usa só de uma técnica, necessariamente, e ele mexe com as pessoas, o cara que não é preparado, ele não consegue atingir esse objetivo. Como? Existe um conceito na homilética que ela ensina o pregador a se comportar. O corpo fala, as atitudes falam, os gestos falam. E eu vou usar um versículo aqui que é bem comum. Em Apocalipse, o Senhor vai dar uma palavra para João, para ele escrever, e ele escreve no Apocalipse dizendo assim, ó, eis que estou à porta e bato. 3:20. Isto. Aí que é bom conversar com quem entende. Eu acho que é 3:20. sim. Se tiver errado, corta aí. Tá. Mas João vai dizer isso que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, aí eu te pergunto, devolvendo a pergunta, mas eu vou responder. Sim. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então, o ato de abrir a porta é espiritual ou humano? É nosso. É do homem. É no homem. Então, presta atenção. O pregador cheio de Espírito Santo se dedicou, se preparou, mas ele tem uma postura que desagrada algumas pessoas. Uhum. Como, por exemplo, eu posso chegar num culto, olhar para o pregador e falar assim, esse cara é muito cismado, muito exaltado. E aí eu já fechei o meu coração totalmente, por conta do pregador, não por conta da mensagem de Deus. Uhum. Aí alguém pode me cortar dizendo, mas Deus é poderoso para quebrar essa resistência. E algumas vezes ele vai fazer isso. Sim. Mas nem sempre. E aí vocês não me perguntam qual que é o critério que Deus usa, que eu ainda não tive lá, o dia que eu estiver lá, eu vou perguntar a Deus, qual que é o critério que o Senhor usa? Porque já tem um ditado aí, né? A água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. A palavra tem esse poder, mas eu não posso te afirmar que ela vai fazer isso em todas as pessoas. Porque eu já vi pessoas sair do mesmo culto voando nas asas do Espírito, como se aquela mensagem fosse a mensagem chave que transformou a vida da pessoa. Na e nesse vida. mesmo culto, pessoas sair reclamando. Aí eu te pergunto, o problema está no pregador que entregou a mensagem ou em quem recebeu? Olha aí, ó. É desse jeito. Então, o problema, então, não vamos falar problema, né? Mas Questão. é a questão, então, às vezes nem sempre pode se basear só no pregador. Mas tem que olhar também como que a igreja está recebendo aquilo, como que está o individual de cada um, é isso. Sim, totalmente. Na minha ideia, na minha opinião sobre isso, a palavra ela flui. O pregador é um porta-voz. Mas da boca do pregador até o coração dos ouvintes, existe um abismo imenso. A mensagem pode sair e não chegar. Ou ela pode sair de um jeito e chegar de outra. Você já participou daquele culto que alguém fala assim, mas esse pregador falou isso, mas ele não falou aquilo. Uhum. Ela entendeu que ele falou aquilo. Então são vários fatores. Não vamos espiritualizar tudo. Deus é supremo, Deus é soberano, a palavra de Deus é poderosa. Mas o mecanismo que Deus está usando, tanto quem está entregando quanto quem está recebendo, é humano. Mas o senhor não acha, pastor? Vamos pensar. Gente, me ajuda a pensar aqui, de verdade. O senhor não acha que, por exemplo, se nesse momento, claro que todo mundo que está vendo aí agora aí não vai pensar desse jeito, é porque ninguém vai falar, eu sou esse pregador que não prepara. Quem tem coragem é vai de falar. Às vezes tem, Então, se não é tiver, possível ó, corajoso. põe a Eu me garrafa recordo você. agora eu não me recordo agora se foi o Billy Graham que falou que é preciso pregar um sermão 15 vezes para ele ficar bom. Nó,
15 vezes. Quem tá em casa aí pode jogar na internet. Algum pregador famoso falou isso. Eu já ouvi falar de 60 vezes. Eu já ouvi 60. 60? Meu 60 Deus. vezes. Gente, eu tô ruim demais. Piorou mais. Misericórdia. Não, 60. Vamos ficar no 15. Eu tava gostando Já mais do foi. 15. Agora imagina Tá um pregador palavra. pregando 15 vezes a mesma mensagem. Aí os críticos de plantão podem dizer assim, então ele não preparou para aquele culto. Sim. Aí é a primeira pergunta que o senhor soltou aqui. Deus pode usar? Pode. Tem muitas questões aí Uhum. em jogo. Mas o que eu estava dizendo é, o senhor não acha que, por exemplo, esses pregadores aí que não se preparam, estão vendo a gente agora, ouvindo ou vendo a gente na realidade, o senhor não acha que quando eles escutam nós falando que existe uma parte que é responsabilidade da igreja e tal, que às vezes a igreja pode não estar preparada, enfim, aquele contexto, não é uma boa desculpa para ele pregar, para ele pregar, não, para ele usar no dia que ele Pra ele se esconder pregar, pra ele atrás, se né? esconder atrás disso. Não é uma desculpa. Sempre vai ter resultado, então? Sempre vai ter resultado. Aqueles pregadores que falam a palavra nunca volta vazia, Não, ainda usa isso- a Bíblia ainda. Mas Tem uns desses. Eu sou esse pregador. Eu já bastou no que Eu sou esse pregador, Carol. Carol. Eu sou esse pregador e você leu minha mente. Meu Deus. O que eu ia falar é isso agora. A palavra nunca volta vazia, nunca. Isso é verdade. Talvez o efeito humano que a gente quer não aconteceu, mas o que Deus queria para aquela noite aconteceu. Então, a gente está analisando aqui, humanamente, no 100%. Uhum. Aconteceu que a igreja recebeu 100%? Talvez não. Mas qual que é a porcentagem que foi atingida? É maior E talvez não seja essa a porcentagem que realmente foi para aquele culto, Sim. com o coração e os ouvidos abertos, porque a Bíblia fala várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E às vezes a pessoa vai para o culto por hobby. Ele vai para a igreja porque já é costume ou porque foi obrigado por alguém, mas ele não está com o coração preparado e às vezes, mesmo que ele não esteja afim, Uhum. Deus ainda vai fazer. Sim. Mas detalhe, às vezes, Entendi. se Deus tem algo muito específico para realizar, porque não é o caminho certo. O caminho certo é o receptor, ele tem que estar com o coração sedento por receber. Certo. Quer dizer, eu ia fazer uma pergunta. Eu quero. Pastor, a gente sabe que tem um consenso popular nas nossas igrejas de o quê? A pessoa que chora tá recebendo. Já foi até falado disso aqui, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Como eu, enquanto pregador, eu posso usar essa régua de medir para saber a pessoa chorou é porque ela tá recebendo do meu sermão? Ou qual é o critério que eu tenho que fazer uma autoavaliação minha, sabe? Do meu sermão. Como que funciona isso pro senhor? Então, as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente. Sim. O choro, ele é um indício de que algo está acontecendo, seja no emocional ou no espiritual. E eu já fui pregador itinerante, e o pregador itinerante ele gosta de aprovar sua mensagem. Então, quando não acontece nada, o nada que eu falo é assim, físico. Sim, que a gente tá vendo, né? No Isso, caso. visível. Uhum. Porque dentro da pessoa, a pessoa pode estar chorando por fora, mas inteira por dentro. Exato. E do contrário, ela pode não estar chorando por fora, mas está quebrada Sim. por dentro. Então, são coisas que a gente gosta de observar, que aumenta o nosso ego e nos ajuda aqui entre nós mesmo. Isso não quer dizer no mundo espiritual o que está acontecendo. Então, os pregadores, eles se apostam, se aproveitam dessas reações, gritos, para o pregador mais pentecostal, palmas, gritos de glória a Deus. Para um pregador pentecostal, a pior coisa que tem é ele pregar um sermão e não puxar uma palma, um grito de glória a Deus. Ao fundo. Imagino, rapaz. Ele fala assim, tá ruim demais, hoje eu tô muito ruim. Mas às vezes não. Como eu disse, eu preguei em várias igrejas e a gente observa que igrejas são comunidades. E cada comunidade tem um costume. Sim. Um linguajar, né? Um jeito. Existe, exatamente, Carol. Existem algumas comunidades que o não bater palma é reverência. 100% ligado na mensagem. E às vezes, humanamente,
nossa, o pregador pregou 40 minutos, 1 hora, 50 minutos, sei lá, o que quer que seja, não tirou uma palma da igreja. Mas às vezes a cultura daquele povo é reverenciar a palavra. E eles não estão gesticulando por fora, mas estão gesticulando por dentro. Sim. E em um outro ambiente que bater palma é normal, às vezes o cara falou, gente, feijão com arroz salva, e tá todo mundo... Não quer dizer... Nossa, isso é muito real. Eu vim de uma igreja com esse tipo de costume, de reverência da palavra. Muitas vezes, acho que o pastor passa até raiva. Tá todo mundo lá, glória a Deus, eu... Aleluia. Lá dentro, assim, ó. É intrínseco, aleluia. Aí daqui a pouco eu falo, eu posso glorificar, aleluia! Então, glória a Deus, porque ainda tá em adaptação. É muito verdade. É muito complicado, né? Principalmente quando se trata de estilos diferentes de igreja. Sim. Né? Inclusive, tem uma pergunta sobre isso, eu quero muito saber, mas... E é interessante, eu acho que a grande dificuldade, principalmente para o pastor itinerante, sei que não é a realidade do senhor hoje, mas eu acho que essa é a grande dificuldade do pastor itinerante, porque eu acredito que ele carrega uma responsabilidade de ter que gerar um resultado, porque entendo o que eu vou falar, ele é o pastor convidado, vou colocar convidado, ele é o pastor convidado, Sim. e todo mundo espera dele um resultado. Espera dele um resultado. Sim. Né? Então, na realidade, a grande questão é que como gerar resultado, de fato, num ambiente onde que o costume é diferente do que ele está, nem todo mundo grita, nem todo mundo chora, o costume é calado, Sim. e o cara tem o hábito de viver disso, de viver meio que, por favor, entendam aí, vocês itinerantes, mas ele tem o hábito de viver meio que desse resultado, que às vezes pra gente é mais externo do que interno. Sim. Entende? Então, acho que essa é uma grande dificuldade na hora de se preparar uma palavra, principalmente para um pastor itinerante que está em igreja ali. Que Às vezes, 3 sermões. é, Como ele fala, 3. De um pensa, dia 3 só. sermões. Mas aí pastor, eu penso o seguinte, para o pastor itinerante, o senhor hoje está vivendo um extremo totalmente diferente de um pastor itinerante. O senhor hoje é o pastor sênior de uma igreja local. Sim. Bom, dado a isso, eu tenho um pensamento de que é muito mais difícil para o pastor sênior do que para o pastor itinerante. Porque o pastor itinerante, ele pode preparar uma mensagem, 2, 3 mensagens e sair pregando ela 6 meses e ninguém vai nem 60 perceber. vezes. 60 vezes. Num ano ainda. Exato, entende? Agora, fala para o pastor presidente pregar a mesma palavra 60 vezes na mesma igreja, no mesmo povo. Para o senhor, na visão do senhor hoje, como pregador que participou e participa de um lado, mas participou do outro, essa dificuldade, como que é feita e como que o senhor consegue quebrar essa dificuldade, se é que existe, né? Olha, a pergunta é boa. E a resposta passa mais ou menos por aqui, ó. Os dois lados têm as suas dificuldades. Sim. O lado do pregador itinerante, que às vezes é um pastor itinerante, ele tem essa responsabilidade, porque quando um pregador é convidado para pregar num congresso, numa conferência, numa festividade de igreja, há uma expectativa de que algo fora do comum vai acontecer. Sim. Algo que vai ser diferente do normal. Sim, sim. Vamos traçar um normal e vamos pensar que existe a condição de alcançar algo acima disso. Então há essa expectativa sobre o pregador itinerante. E quando essa expectativa não é atingida, as pessoas dizem, pregador, hoje foi mal. Uhum. E isso é muito... É muito comum. Por quê? Deus age de diversas formas em lugares diferentes. Então, talvez para aquele momento, o que Deus queria trabalhar era algo mais voltado para doutrinar, para ensinar. Mas alguém foi na expectativa de pular no espírito e cair no chão. Uhum. E aí, a expectativa dele não foi atingida, mas o que aí volta lá, Carol. A palavra não volta vazia. O que Deus tinha para fazer, ele fez. Talvez não fez na vida daquele ali, que estava esperando outra coisa. Uhum. Agora o pastor local. O pastor local,
ele tem que ter muito mais sermão, porque ele prega muito mais para o mesmo público. Então, ele não pode repetir a mesma mensagem 60 vezes. Não dá, não. A não ser que ele tenha... Guarda na pastinha e depois fala, Deus, posso repetir essa aqui? Aí vai. A não ser que ele tenha uma habilidade terrível na homilética, que é pegar o mesmo sermão e transformá-lo em outro sermão. Sim. Que também dá para fazer. Mas vamos trazer o contexto normal. Ele conhece, nós vamos chamar de ambiência. Ele conhece o ambiente. Então, um pastor, ele sabe, é lógico que tem a parte espiritual que Deus direciona, mas o pastor sabe o que aquela comunidade precisa. Então, é uma mensagem direcionada. Então, por um lado, é mais fácil do que quando você vai pregar num congresso e às vezes o congresso não tem nem tema e aí você precisa buscar uma direção de Deus, qual é o assunto, o que vai ser falado naquele dia. E aí é total dependência, por isso que eu volto lá. O melhor pregador é o que está cheio do Espírito Santo. Agora, local, não. O pastor não tem essa responsabilidade desse algo a mais. Às vezes, e muitas das vezes, o senhor sabe, o pastor ele vai mais ensinar do que pregar. Exato. Do que pregar aquele sermão de jogar a cadeira pro ar. Porque a gente quer construir algo na vida das pessoas que dê resultado. E às vezes a mensagem de um avivalista, ela só te faz movimento. Exatamente isso. Então, pastor, a gente pode, resumindo a resposta, então nós podemos falar que o pastor local, ele visa, na palavra dele, o ensino. E o pastor... Não só o ensino. Sim. Passa pelo ensino, mas ele visa algo que, como se você estivesse construindo uma casa, tijolo por tijolo, algo fundamento. Ele visa algo que está estruturando a igreja para a direção que Deus deu para ele. Então é uma mensagem que tem mais a preocupação de construir algo e não só deixar uma boa impressão. Entendi. Bom, segura um pouquinho aí, pastor, deixa eu agora... Gente, eu preciso falar para vocês agora, tá? Preciso trazer isso aqui, aproveitando principalmente esse assunto. Eu quero falar para vocês agora. Preciso falar para vocês, então, agora sobre o Seminário Teológico e Centro de Formação Ministerial, MEP, que é Ministério Ensino no Propósito, tá? Esse seminário, nós estamos em Santa Luzia, na cidade de Santa Luzia, aqui em Minas Gerais mesmo, você está vendo aí, e na realidade nós estamos com uma coisa muito legal, que é de trazer um conteúdo para você teológico. Então nós temos teologia básica, média, avançada, para você que sonha em aprender a falar da Bíblia, sonha em entender o que é esse negócio de homilética, igual foi falado aqui, o que é homilética, hermenêutica e vários outros assuntos. Então nós estamos agora trabalhando na montagem de turmas para o básico, para o médio e avançado. Então é uma coisa super bacana, porque nós não temos apenas somente a teologia, o ensino do seminário teológico. Lá também é um centro de formação ministerial. Então nós temos vários cursos lá para ativar o seu ministério. Então vou pedir aí para a produção colocar agora algum desses cursos que temos lá para você ver que interessante e que você precisa fazer esses cursos. Olha lá para você ver, um dos cursos que nós temos é o autismo e a igreja. A igreja precisa trabalhar, precisa entender como trabalhar o autismo, como fazer, irmãos. Eu já vi relatos de pastores que na realidade já mandaram um menino sentar, já falaram que não dá para ficar com a criança na igreja, porque achavam que ela fazia bagunça, que não sei o quê, mas na realidade se tratava de um autismo. Gente, como lidar com isso? Como fazer? Como a igreja precisa abrir essa mentalidade. Outro curso que nós temos lá deixa eu aparecer ali para vocês. O outro curso que nós temos é o curso de capelania. Você que quer ser um capelão, você que gosta de levar a palavra do reino em hospitais, presídios, delegacias, enfim, são várias áreas que nós abrangemos. E lá o nosso curso de capelania, ele fala de 10 áreas da capelania. É um curso completo para você que quer exercer a capelania. Além de certificado, tem a carteirinha ainda do capelão que você recebe a fazer o curso lá. Outro curso que nós temos também é o de mídia na igreja. Pastor, você está sofrendo com a mídia na sua igreja? Você está precisando dar um upgrade aí, fazer umas artes bonitas aí para sua projeção, colocar uma letra de música bacana, tal.
Esse curso ele vai dar esse tipo de direção, tá? Então, você quer fazer esse curso? Procura a gente lá também, Seminário Teológico MEP. E temos também um outro curso, Juiz de Paz Eclesiástico. Esse curso de Juiz de Paz, ele é uma bênção. Para você que quer fazer casamento, celebrar a união, esse curso é que realmente proporciona a você a oportunidade de poder fazer isso. Você recebe uma carteirinha, aprende a como fazer o casamento aí na sua igreja, sem precisar fazer aquele processo lá no cartório. Exatamente isso. Então nós vamos te ensinar como fazer isso e, ó, gente, é 100% legal, viu? Tem nada legal em cima disso. E como eu falei, além do certificado, tem a carteirinha também. Outro curso que nós temos lá é o curso Tabernáculo de Davi. Esse curso é um divisor de águas para você da área da adoração. Quem vai dar esse curso lá, só para você ver o tamanho da responsabilidade, é o professor Eugênio. Esse cara é um monstro dentro de conhecimento na área de adoração e eu tenho certeza que você vai ser impactado com esse curso, que inclusive vai começar agora. Então, ó, fica ligado para você não perder o início dessas aulas, tá bom? Outro curso que nós temos é o curso de Workshop Kids. O que vai ser esse Workshop Kids? São estratégias, dicas de como você trabalhar com kids aí da sua igreja, com as crianças da sua igreja, ideias novas para você fazer com eles, muito top, e você precisa fazer esse curso lá também. Outro curso que nós temos lá é o curso de oratória. Gente, ó, tá ali escrito curso gratuito de oratória. Por quê? Nós fizemos já algumas turmas de curso gratuito e estamos para abrir também outras inscrições para esse curso de oratória de forma gratuita. Então, preste atenção para você não ficar perdido aí, ó. Entra no nosso Instagram para você já ficar ligado e quando sair esse curso gratuito, tá lá. Mas enquanto não sai gratuito, você pode fazer ele pago lá e é super barato, gente, é a valor acessível mesmo, tá? Quer aprender a falar bem? Oratória. Então tá lá, ó, outro curso conduzindo o período de louvor. Seu ministro de louvor sabe conduzir o louvor da sua igreja? Ele sabe perceber a igreja, ele sabe comunicar com a banda, ele sabe comunicar com os backs. Esse curso é para você, ministro de louvor, que quer aprender a fazer isso de forma eficaz. Você também precisa fazer esse curso. Como que você vai perceber a igreja? Porque tem gente que só vai lá, pega o violão e fecha o olho e sai cantando. Não. Tem que olhar a noiva, você tem que perceber a noiva para você saber como conduzi-la. E esse curso te dá essa base, tá certo? E eu acho que finalizou, deixa eu ver. Não, tem decoração simples de igreja. Gente, tem umas coisas tão simples na igreja, mas que deixa o negócio tão bonito, você não precisa gastar muito dinheiro para fazer uma decoração na sua igreja. E esse curso ele vai te ensinar a como fazer essas decorações. São ideias simples, que vai fazer você gastar pouco, mas que vai deixar muito bonito aí o seu evento, a sua igreja, vai ser muito legal, tá bom? E por fim, eu acho que é o último agora, nós temos os Ministro Kids. Esse aqui é só para quem já ministra lá no Kids. Ele vai te ensinar como perceber a criança, como tratar a criança. É mais do que só uma ideia de brincadeira. Ele vai te ensinar de forma mais profunda mesmo a como você direcionar as crianças, principalmente às vezes para você, que as crianças ficam o tempo todo do culto lá na salinha. Como fazer, como preparar os seus ministros, esse curso é que vai dar um grande diferencial para você. E o curso de memorização bíblica. Você fala em esquecer versículo, você fica, meu Deus do céu, como é que é aquele versículo, como é que é aquele versículo, como é que é aquele versículo? Esse curso ele vai te ajudar, ele vai te dar algumas técnicas. Nós estamos falando que o tempo todo de técnica, porque tem que ter técnica. Esse curso ele vai te dar algumas técnicas de como memorizar alguns versículos, tá? Isso é um divisor de água, principalmente para você que prega, que usa a Bíblia na hora do louvor. Isso é muito importante, tá bom? E o curso Propósito da Dança. Não, nós não vamos te ensinar a dançar, esse curso não é para isso. Esse curso, na realidade, é o seguinte, você já se fez a pergunta por exemplo, as pessoal da dança, eles usam aqueles panos. Por que aqueles panos? Para que aquele pano serve? O que tem o significado? Qual a simbologia daqueles negócios todos? Esse curso ele vem falando exatamente sobre isso. Gente, tem um tanto de gente que está dançando aí, mas que não faz nem noção para que serve aquele pano que balança. Está usando em hora errada, está usando em momento errado e às vezes não está dando resultado a sua ministração exatamente por causa disso. Mas se você entender que tem um contexto profético por trás disso, as coisas mudam. Essa é a ideia do curso, que também está com inscrições abertas
para você, tá bom? Então, olha aí, esse é o nosso Seminário Teológico MEP e Centro de Formação Ministerial. Vem estudar com a gente e eu posso fazer uma... Pode. Vou fazer um negócio legal Então vai. para Então vai. você, se você, na hora que você estiver vendo esse podcast aí, presta atenção, se você estiver vendo esse podcast aí, você entrar em contato com o nosso pessoal do Seminário Teológico MEP aí no telefone, você vai receber, ó, vou fazer loucura, vou fazer. Meu Deus. Eu não vou... Confia. Pode, vai. confia. Eu vou colocar 50% de bolsa no curso do Seminário Teológico para você fazer teologia básica com a gente, ou média, ou avançada, Aí sim. tá bom? 50% por um semestre, tá bom? Tá. Saúde. Dá, não dá? Dá. Vai dar, tem que Entra dar em agora. contato, vai. Entrando em contato, você ganha Vai 50%, dar bom. mas tem que ligar agora. Nesse momento, pega e já manda mensagem no WhatsApp aí, porque vai ser muito bacana ter você lá com a gente, tá bom? Vamos lá, pastor. Eu tô com uma pergunta que é difícil de fazer pro senhor. Eu quero fazer uma pergunta Meu também. Deus, não. Então vai a sua, porque Deixa eu a fazer. minha, ela é... Então vamos. Nossa. Eu quero saber se algum dia, que você falou que era itinerante, eu não sabia, eu tô achando muito legal isso. Se algum dia você já chegou preparado para um tipo de igreja e preparou o sermão, por exemplo, você é uma igreja mais pentecostal, mas na verdade, quando você chegou lá, a igreja era totalmente diferente do que o senhor imaginou. E o que o senhor fez quando o senhor reparou? Porque eu acho que tem que sentir, né? Por exemplo, ali no louvor você observa os irmãos adorando, né? Alguma coisa Pra assim. ver, né? Tipo assim, Você, O olhar dele, vamos. sempre assim. Não, já deve ter acontecido, porque 12 anos não são 12 dias. Já sim, já aconteceu algumas situações como essa, mas eu tenho uma visão que eu até aprendi isso a primeira vez que eu fiz o curso de homilética. O pregador ele tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Claro. Mas o que é estar sensível à voz do Espírito Santo para alguns? É aquilo que a gente falou no começo. Para alguns vou abrir a boca e Deus vai colocar palavras. Às vezes estar sensível à voz do Espírito Santo é você estar preparado para entender aquilo que Deus quer fazer naquele ambiente. Sim. E eu sempre tenho 3, 4, 5 esboços para um dia. Olha que legal. E eu cheguei eu queria pregar uma mensagem que a gente vai colocando lá, essa é a A, essa é a B, essa é a C, né? Mas vamos supor que a A era aquela que estava no meu coração, que eu saí para pregar ela. Só que o louvor direcionava para uma coisa. Aí tem sempre as saudações, veio alguém com a saudação e falou aquela coisa. Nossa. E aí a sensibilidade do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele é Deus, mas nós somos seres humanos. Então ele vai usar formas humanas. Sim. Formas humanas. E essas formas humanas passam pelo pregador. Aí, o que está em jogo? O que Deus quer fazer ou o meu ego de pregar uma mensagem que é a que está no meu coração? O coração do homem é enganoso. Exato. Isso que o profeta precisa entender. E aí, eu tinha um esboço preparado que tinha tudo a ver com o que estava acontecendo no culto. E eu troquei. É esse. Do A para o B, não sei se ele era o B ou se ele era o C, Eu tava ali. mas eu sei que ele estava ali e eu estava preparado, porque o pregador que tem esboço está preparado. Eu Esboço. admiro muito o pregador que prega na mente, mas o pregador que prega na mente, se acontecer uma situação dessa, ele está enrolado. Ele Não, tá mais ou gostei menos disso aí, enrolado. 5 esboços. Eu Vou tô aqui, aderir. ó, lutando pra fazer um, entendeu? Você pra fazer um negócio, é, né? Pensa. Sim, Mas mas eu gostei. Eu não vou nem fazer a pergunta que eu ia fazer, não. Porque. Não vou não. Mas, pastor, agora, fala pra gente. Nós já estamos na fase final agora do nosso podcast. Explica pro pessoal, então, como eles podem fazer um esboço de um sermão para ele ficar bom. Então, o esboço bom é um esboço que eu consigo interpretá-lo. Porque existem pessoas que imprimem 5 folhas Sim. e chamam isso de esboço. Então, vamos fazer propaganda do MEP.
procura o MEP, vai fazer o curso de homilética. Escuta aí. Porque você vai aprender a fazer um esboço. Um esboço é algo que eu entendo. Se eu chegar com 5 folhas, eu não vou conseguir entender aquilo, nem aqui, nem lá na China. Eu vou cortar o seu. Eu vou falar, gente, eu vou confessar uma coisa aqui. Que nossa, na hora que eu vejo o pregador indo pregar, e que ele pega lá assim, na hora que ele abre, que põe lá, põe que tanto de folha, eu vejo ele passando É uma uma, nova Bíblia. passando duas, eu já fico assim, ó, meu Não, Deus o problema do céu, é não vai quando acabar, você não. vê que é umas 6 folhas, já passou 40 minutos e ele tá na segunda. Você pensa assim, será que ele Exatamente. será que ele vai chegar na É sexta? o E você- sermão em série, né? Que aí ele tem que dividir. Aí- na verdade. Eu sei que o programa tá terminando, pastor, mas aí volta lá naquela pergunta que o senhor me fez lá no início, que a atuação do Espírito Santo passa pelo pregador. Às vezes a mensagem está até boa, só que a pessoa, ele tem compromisso e ele viu que o pregador não saiu da segunda folha e tem 6, ele já fecha o coração. Ele fala assim, meu Deus, hoje vai até a meia-noite. Eu na vida. eu não, Quer- mas eu não funciona. Na hora que eu vejo negócio lá com 6, 7 folhas, eu Quer lembro ver que ele com pavor é quando a gente sobe com um caderninho, assim. Nossa, eu tava conversando com uma amiga nossa, e eu falei com ela assim, ela tinha isso. Ela subia ou com um caderninho ou com as folhas, e ela só ficava flapt, Nada contra. flapt, só passando. Eu, meu Deus do céu, que isso, Jesus. Aí eu falei com ela, falei, filha, pelo menos um tablet, que pelo menos você pode pôr 20 folhas lá, que eu vou ficar com a minha mente tranquila, porque é só o tablet que eu tô vendo. Mas a grande questão é essa, porque o esboço, ele tem que ser com muita página, com pouca página. Como é que é esse negócio? Porque tem gente que Tópico. escreve até assim, ó. A gente tava comentando sobre isso. Tem gente que escreve assim, falar mais alto nessa hora. Tal. Como que é esse negócio? Falar mais Não alto nessa julgo, hora. pastor, não julgo. Sussurrar agora. É top, essa aí é essa ideia. Eu vou anotar. Olha lá, ideia MAP. A ideia é para vocês, pregadores que estão começando. Escreve no esboço o ponto que você quer falar mais alto. Tipo isso. Pra não esquecer, né, pastor? Mas o melhor esboço é aquele que você entende. Simples assim. Então não é errado. Não é errado. O esboço é para mim. O esboço é pro pregador. Então, aquele pessoal que faz desenho no esboço, já vi. Acho super Tem. legal. Desenho, faz Já setinha viu. de um desenho pro outro. Eu O já vi esboço cara é pro fazer assim. pregador. É claro que existe uma estrutura que você vai aprender na homilética. Mas a forma, a estrutura, ela não é engessada, é para te ajudar. Sim. Se aquela estrutura não te ajudar, não é um esboço. Então você precisa usar a técnica, mas de uma forma que te ajude. Então eu, por exemplo, quando eu estou construindo meu esboço, eu não sigo o padrão certinho que a homilética ensina. A homilética me ajudou muito a me organizar. Mas eu preciso de um esboço que me ajude e não me atrapalhe. Então o melhor esboço é o que você entende. E eu vou deixar até uma dica aqui, porque é uma coisa legal. Hoje existem aplicativos que você consegue construir mapas mentais nele. Então, você pode colocar, sei lá, o tema, principalmente para você que às vezes gosta de fazer com setas, alguma coisa assim. Você pode colocar o tema central, aí depois você liga ele no outro balãozinho, aí, por exemplo, eu vou falar sobre Jesus. Jesus andou sobre o mar, aí é um outro balão. Aí o que Jesus fez andar sobre o mar? Você pode desse balão puxar um outro aqui, Jesus ele fez isso, fez aquilo outro. Você consegue ter muita coisa e deixa muito visual. É muito bacana, é muito legal, tá? Não uso, mas é super funcional. Para reunião eu gosto de usar porque ajuda a memorizar, é bem legal. Pastor, nós estamos agora chegando ao final do nosso podcast. É uma pena porque o tempo passa muito rápido mesmo. E eu quero só pedir ao senhor uma coisa agora. Antes de finalizar, o que o senhor diria para aquelas pessoas que estão começando a pregar agora e que querem ser relevantes durante a pregação? Qual o conselho? Faça homilética. O que é homilética? Explica para eles. A homilética é a arte de pregar. Se você quer ser pregador, você precisa dominar a arte de pregar. Volto a dizer, o melhor pregador é o que está cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai usar aquilo que você sabe. O Espírito Santo vai usar a sua capacidade. E um pregador capacitado é um pregador preparado. Sim. Então faça homilética, procure o MEP, faça o curso de homilética, faça teologia e busque
consagre, busque, tenha uma vida de oração. Para fechar, para os pregadores que estão começando, seja a mensagem. Pronto. Pronto. Falou tudo. Ou- Pastor, desde já agradeço, senhor. Obrigado pela disposição. Eu que agradeço. Dá um tempo para o senhor mandar um abraço para quem que o senhor quiser aí. Ô, Glória. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar com vocês, pastor Richards, Carol, Kézia, obrigado. Obrigado a todos que estão ouvindo. Quero mandar um abraço pro pessoal da Unção Divina, nossa comunidade, minha esposa Raíza, meu filho Reuel, meu filho Rafael. Um abraço para todos. Glória a Deus. Deus abençoe. Kézia, considerações finais. Foi uma honra ouvir o pastor. Gente, faça homilética. Muito bom. Carol. Gente, de verdade, pra mim foi mais que um podcast, foi um aprendizado. Gostei demais. Bora pro próximo já. É isso aí, gente. Você que ficou aí, muito obrigado. Espero vocês no nosso próximo podcast DMEP e vai ser um prazer, na realidade, receber você lá com a gente. Procura aí Seminário Teológico MEP. Mas é isso. Deus abençoe. Forte abraço. Até o próximo.